nessa noite, em nome de Jesus. Quem trouxe a palavra de Deus, irmãos, pode abrir lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 13 a 22. Êxodo é o segundo livro da palavra de Deus, é o segundo livro da Bíblia, para quem está mais familiarizado, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Êxodo é o livro do exílio, é o livro do povo de Israel, quando eles saíram cativos do Egito. Então esse livro foi Moisés que escreveu, e esse texto vai ser muito importante para nós hoje. Êxodo 18, versículo 13 a 22. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti nesta noite. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Peço, Espírito Santo, com carinho, usa-me aqui, Senhor Jesus, para falar algo que o Senhor deseja, assim como o Senhor fez comigo nesses dias, ó Pai. Abençoe a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o texto diz assim: E aconteceu que no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, eles vêm a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer isso. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que deve fazer. E tu, dentre todo o povo, procure homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, algumas versões diz homens leais, que odeiam a avareza, e coloca sobre eles por maiorias de 1.000, maiorias de 100, de 50 e a maioria de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles mesmos julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Glória a Deus, irmãos. Esse texto uma vez foi até usado na faculdade de administração, quando eu fiz. Moisés, realmente, ele estava ali desfalecendo já, de tanto que ele ficava ali ajudando as pessoas, porque as pessoas vinham até ele todos os dias para consultarem as coisas sobre Deus, sobre o Senhor, e ele estava sozinho. Então o seu sogro apareceu ali, falou: Moisés, não é bom isso que você está fazendo, não é bom. Então ele aconselhou que Moisés trouxesse algumas pessoas para o ajudar, trouxesse algumas pessoas para estar com ele no ministério. E depois a gente vai falar mais sobre isso, irmãos. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui deseja crescer na sua vida pessoal? Você quer crescer na sua vida pessoal? Você quer ser uma melhor pessoa? Você quer ser alguém que as pessoas na sociedade olhem para você e falem: nossa, essa pessoa realmente mudou, essa pessoa é diferente agora, olha o jeito que ela age. Todos nós queremos. Quem aqui deseja crescer profissionalmente? Sim? Ter uma profissão abençoada, algo que você possa fazer, abençoar não só a sua vida, mas abençoar outras pessoas. Todos querem. Quem aqui deseja crescer ministerialmente? Ministerialmente, quando eu falo na casa do Senhor, na igreja, fazer algo para o Senhor, trabalhar aqui para o Senhor, ou ter seu chamado fora também, fazer para a igreja, mas fazendo uma missão fora. Isso também é muito importante. Então essa mensagem, igreja, é para você. Essa mensagem é para você que está aqui hoje, não é para quem não veio. Essa mensagem é para você. E hoje nós teremos então uma palavra de sabedoria do Senhor. Nós sabemos que palavra de conhecimento é aquilo que quando Deus revela algo para alguém, Ele entrega. Mas hoje Deus vai trazer uma palavra de sabedoria para nós. A mensagem de hoje, irmãos, ela é importantíssima para qualquer tipo de crescimento na vida. Essa mensagem não é apenas para que a gente use ela no termo bíblico, na igreja, não. É para a sua vida lá fora, é para a sua família, é para a sua casa, aonde você for. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para o seu empreendimento, aquilo que você deseja fazer aqui em Portugal.
Se você está aqui em Portugal, pense em Portugal. Se você está aqui, pense aqui. Então essa mensagem é para você, o seu empreendimento. Talvez, eu estou trabalhando com um contrato e eu quero um dia abrir algo aqui. Então essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. Crescimento, a tua empresa, se você já trabalha como empresário, que Deus use muito a minha vida hoje para que você entenda, compreenda isso que eu vou falar. O crescimento também no casamento, o amor no casamento, que ele possa crescer. Então essa mensagem é para todas as vertentes. Então, o assunto de hoje, irmãos, qual será que é esse assunto? O nome, a palavra, irmãos, é lealdade. Nós vamos hoje tratar desse assunto aqui chamado lealdade. O que é lealdade? E todo o crescimento de qualquer área da vida, ele passa pelo crivo, ele passa pelo teste da lealdade. Lealdade. Não tem como a gente crescer, não tem como a sua empresa crescer. Não tem como o seu empreendimento dar certo quando não existe lealdade. Quando você é dono de uma empresa, por exemplo, e o seu negócio está crescendo cada vez mais, produzindo, vendendo muito, o que é que geralmente acontece? Contratações, porque está vendendo demais, então você vai ter que contratar pessoas, talvez ter que mudar até o ramo da atividade, porque está vendendo mais, está faturando mais. E aí o que acontece? A empresa começa a crescer, e as coisas desleais, pessoas desleais começam a entrar ali. Então essa mensagem é sobre isso hoje, irmãos, sobre lealdade. Uma empresa, para crescer, irmãos, ela precisa de pessoas leais. Quanto mais a igreja do Senhor, quanto mais a igreja do Senhor, ela precisa disso. Porque uma empresa, se uma pessoa desleal faz coisas desleais, ela é mandada embora. Vai embora, está aqui sua conta. Agora, na casa do Senhor, queridos, no ministério, é algo muito mais profundo. Nós estamos falando de vidas, quando falamos de lealdade, estamos falando de vidas e famílias que estão atreladas àquela vida. Percebem como é difícil, às vezes, para um pastor, para um líder, quando tem que lidar com esse tema. É por isso que eu estava relutando tanto de falar sobre isso. Mas Deus falou para mim, fale sobre lealdade. Eu acordei e tive que escrever. Lealdade, irmãos. Então, é mais ou menos o que Deus colocou, que eu vou falar com vocês hoje. Eu quero que você abra o seu coração para isso. Te desprenda de tudo. Porque o que eu vou falar aqui é algo que eu passei na minha vida também, irmãos. E o começo das coisas, o start de tudo na sua vida, em qualquer lugar, realmente é o que importa, irmãos. Porque é no começo das coisas que a gente começa a ver se vamos ter pessoas leais do nosso lado ou não. É no início. Por exemplo, para chegar no casamento, por exemplo, o namoro, geralmente a fase do namoro, da corte, como alguns falam, né? É ali que você começa a ver realmente se aquela pessoa é leal para você ou não. O homem começa a olhar para a mulher, ali a mulher para o homem, começa a ver coisas ali sobre lealdade. Então é no início. E daqui 2 anos, irmãos, daqui 2 meses, desculpa, a nossa igreja vai fazer 2 anos aqui em Portugal, amém? Glória a Deus, em maio estamos a fazer 2 anos aqui. 2 anos que abrimos essas portas aqui, que choramos muito aqui nessas casas. Quem tinha cadeira, tivemos que emprestar de uma outra igreja. Então nós estamos ainda no início, somos um bebê. Mas o que importa, irmãos, é que a gente saia daqui hoje com esse conceito de lealdade à luz da palavra de Deus. Um bom início sempre será uma bênção. E isso também aconteceu com Moisés, como eu narrei aqui. O povo tinha acabado de sair do Egito. O povo estava ali trazendo perguntas para Moisés todos os dias. Você consegue imaginar isso? Alguns teólogos dizem que eram de 2 a 3 milhões de pessoas. Você consegue imaginar quantas pessoas chegavam até Moisés todos os dias? E Jetro, o seu sogro, viu e falou: não é bom que você faça isso, Moisés. Você está morrendo literalmente. Ele já tinha mais de 80 anos de idade, você está morrendo. Todo dia pessoas vêm perguntar coisas para você e você tem que consultar Deus. Deus, eu falo isso? É isso, você fala. Aí outra pessoa vem, eu estou com um problema disso, ele tem que consultar Deus para falar para a pessoa. Isso é a vida de um pastor, irmãos. Isso é vida de domingo a domingo, semana a semana. É assim. Aí Jetro falou: Moisés, não é bom, você está morrendo. Olha o que está acontecendo com você, você vai morrer, Moisés. E ele deu um conselho importantíssimo: separe pessoas, homens do seu lado. E ele colocou algumas características ali, mas o principal, irmãos, é homens leais, pessoas de Deus. O texto diz ali para nós, ali, né? Pessoas de Deus, pessoas leais junto com você.
pessoas que estejam com você. E esse conselho Deus tem falado para mim, e Deus vai falar conosco nessa noite. O que me chama também a atenção, irmãos, é que o texto também fala que eles são homens de confiança. Você consegue imaginar isso se você um dia abrir uma empresa? Quem são as pessoas que você vai colocar primeiramente para trabalhar com você? São as pessoas que você mais confia. Geralmente as pessoas, quando abrem empresa, colocam familiares, amigos muito próximos. Só que às vezes o tempo passa 1, 2 anos e aquela pessoa que você confiava te trai, não foi leal com você, desviou dinheiro ali, fez coisas que não era para ser feita. Você falou, você disse, eu tinha que atender desse jeito, você foi atender de outro, fez outra coisa, não foi leal. Então essas coisas vão complicando e às vezes o empreendimento fecha por falta de lealdade. Então nós precisamos entender isso. A pessoa que está do seu lado é o que importa para tudo na vida. Lealdade, essa pessoa. E a Bíblia diz que tem que ser pessoas que odeiam a avareza, pessoas que são tementes a Deus, pessoas compromissadas com Deus. Essas são as pessoas. Eu só rapidamente vou diferenciar, irmãos, a fidelidade do que é lealdade. Muita gente confunde fidelidade com lealdade. O que é fidelidade? Segundo o dicionário, irmãos, diz: fidelidade é constância nos compromissos assumidos com outras pessoas. Então você é fiel naquele compromisso que você firmou com alguém. É algo externo. Olha, tal dia eu vou estar com você lá, ok? Então, ok, compromisso. Agora, lealdade é respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. É fidelidade aos compromissos assumidos. É a última característica da lealdade é o compromisso assumido. Mas a lealdade, ela vem antes disso. É algo dentro de você. Antes de você assumir o compromisso, antes de você fazer algo para os outros de forma externa, você assume um compromisso com você. Eu vou ser uma pessoa honesta. Não importa o que me aconteça. Eu vou ser uma pessoa realmente que vou fazer o certo, mesmo que não esteja ninguém vendo. Eu vou fazer o certo. Então, a lealdade, ela vem antes, então, da fidelidade. E isso tudo está no bojo da honra, irmãos. E isso está no bojo de uma questão de honra para Deus. Tudo isso. Mas hoje, então, a gente vai tratar desse assunto, lealdade. A lealdade não é algo externo, como a fidelidade. É algo interno. A lealdade é muito importante em qualquer área da sua vida. A lealdade é importantíssima no casamento. Eu não sei vocês, como é que alguém mantém um casamento se não existe lealdade? Não tem como. O casamento precisa de lealdade. Relação de pais e filhos precisam ser leais uns com os outros. A lealdade é importantíssima também na questão de empregador e empregado, como já falei. Precisa haver lealdade. A lealdade é importantíssima também na questão do pastor com os liderados de uma igreja. Precisa haver a lealdade. E o que é lealdade, irmãos? É quando a gente ouve algo, a gente recebe um direcionamento, uma instrução, um pensamento, uma filosofia de vida da igreja. Eu vou trazer isso para a igreja agora. E você não muda nada daquilo. Você é leal àquilo que lhe foi passado. Você é leal à instrução que lhe foi dada. Não importa o que vai acontecer, se vão acontecer coisas boas ou ruins no momento, mas você é leal àquela pessoa que realmente falou para você, faça isso ou não faça isso. Então você é leal àquilo. Nós temos que aprender esses princípios e levar para a vida toda, em todas as áreas da vida. Então a lealdade é importante. A lealdade é um diferencial também para igrejas. A lealdade é fundamental para uma igreja crescer. Qualquer ministério, irmãos, que você vê por aí, ministério eu digo igreja, elas só crescem, e sempre vai haver, infelizmente, pessoas desleais. Mas o início, o rompimento para crescer, precisa urgentemente de pessoas leais. Porque é a base. É a base de tudo, porque se na base já existirem pessoas desleais, como é que vai surgir? Não tem como. Eu não estou falando de pessoas perfeitas, irmãos, que ninguém é perfeito, mas a lealdade é algo que eu e você podemos aprender e exercer. Lealdade. O desleal, irmãos, ele não deseja que nada cresça. A pessoa que é desleal, ela não quer que uma empresa cresça. O desleal, ela deseja que as pessoas se deem mal. Onde ela entra, o lugar que ela pisa, ela já vem com esse... Lembra que eu falei do algo interno? É dentro dela que já tem isso.
E eu vou trabalhar lá, mas eu estou nem aí também, se fechar esse lugar, que fecha. Estou nem aí. Agora você se coloca no lugar do empregador. Eu não estou falando de empregadores maus, estou falando de empregadores bons. Você começa a pensar disso dele e fala, não, tomara que feche, tomara que não dê certo. São pessoas desleais. O desleal não consegue compreender que a lealdade é importante para qualquer área da vida. O desleal não vive por princípios, mas ele sempre vive como vítima. O desleal, ele vive assim. Ele não vive com um princípio bíblico dentro dele, mas ele vive sempre como vítima, esperando que os outros sempre o ajudem, façam e ele sempre vai ser a vítima da história, no final de tudo. Nós não podemos ser assim. A lealdade, ela multiplica, mas a deslealdade, ela separa, ela divide. A lealdade, ela faz crescer. A deslealdade faz ruir, romper, cair. Então, irmãos, esse assunto de hoje é muito importante para você, para mim. E a igreja do Senhor, irmãos, ela precisa ser uma igreja fundamentada na lealdade. Não existe nenhuma igreja no mundo, aonde você for, para ela crescer cada vez mais, que não seja fundamentada na lealdade, com base na lealdade. Então, o primeiro ponto para essa noite para nós, irmãos, a bênção quando nós temos pessoas leais, é que na lealdade as pessoas falam a mesma língua. Quando uma igreja ela tem pessoas leais, elas falam a mesma língua. Eu não estou falando língua português, inglês, não é isso. Eu estou falando língua no sentido de propósito. Quando as pessoas de uma igreja são leais, elas têm o mesmo propósito, elas têm o mesmo objetivo, elas têm o mesmo pensamento muitas vezes. Apesar de, eu não concordo que vou fazer isso, ok, mas mesmo não concordando, eu sou leal, porque eu sei que Deus colocou essa pessoa na minha vida para me liderar. Então eu vou ser leal a isso. Mas a forma, okay, nós falamos a mesma língua. Isso é uma bênção. Quando existe lealdade, irmãos, então o propósito ele é estabelecido. Eu vou falar, casamento é assim, irmãos. Casamento é assim. Homem e mulher pensam igual? Na maioria das vezes não pensam da mesma forma. O homem vê muito a questão física do negócio. Ele geralmente os homens já vê o macro da coisa. A mulher ela já vê detalhes em tudo. Se for por esse caminho vai dar errado. Marido, vem para cá. Só que assim, os dois têm o mesmo propósito. É de ser uma família feliz, de ser um casal abençoado. Então é isso, quando eu falo de lealdade, é isso, irmãos. Não tem problema, às vezes, ter um pensamento diferente, mas é o propósito, é a mesma linguagem. O que mais, irmãos? A lealdade faz que nós tenhamos unidade. A lealdade, ela defende o mesmo projeto. A lealdade, ela defende o mesmo propósito. E é por isso que até hoje, irmãos, eu praticamente não mudei nada do jeitão, da forma que é a nossa igreja, lá do Brasil. Alguns até falaram, não, mas em Portugal vocês vão ter que se adaptar. Sim, vamos ter que nos adaptar aos costumes dos portugueses. O jeito que eles gostam de tomar um café, ter um bom convívio depois, conversar, criar relacionamento, vínculo. Isso é a adaptação à cultura. Mas eu não posso mudar o jeito que é a nossa igreja para agradar as pessoas. Percebe que é diferente? É muito diferente. Nós fazemos aqui coisas, realmente a gente fazemos café para as pessoas, chá, porque os portugueses gostam desse convívio, ter uma mesa que posta, para que todos se assentem juntos. É o jeito deles, coisa que no Brasil é uma loucura, uma correria para todo lado. Mas isso é se adaptar. Agora eu não posso mudar o propósito da igreja, que é salvar pessoas. A coisa mais importante da nossa vida como igreja Yahvé é nosso coração pulsar por almas. Almas, todo tempo almas. Chorar. Quando você for orar na casa de vocês, dobre o joelho lá e começar a cair lágrimas, porque pessoas abandonaram a fé. Porque pessoas estão fazendo coisas que não condiz mais com a palavra de Deus. Isso é o nosso coração como igreja Yahvé. E a gente não vai abrir mão disso nunca. Nunca. Essa vai ser sempre a mesma linguagem. Deus quer salvar a sua vida do inferno, porque Ele te ama. Isso é propósito. O segundo ponto, irmãos, é que a lealdade,
Ele é importante porque as pessoas de fora enxergam o amor de Deus em nosso meio. João capítulo 13, verso 35 fala sobre isso. Nisto conhecereis que vocês serão meus discípulos, Jesus disse. Gritando um com o outro, Jesus falou. Nisto conhecereis que vocês são meus discípulos, roubando as pessoas? Não. Jesus não disse, vocês serão conhecidos como meus discípulos, falando mal das pessoas. Também não foi isso. Jesus disse, vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros. Então, quando nós fazemos as mesmas coisas, quando a gente tem o mesmo pensamento, quando estamos juntos, as pessoas de fora percebem. E isso é muito nítido, quando nós chegamos em determinados lugares, e a gente vê pessoas no parque, nas praças, e você vê uma família unida. Muitas vezes, lógico, pode ser enganoso, mas a maioria das vezes você percebe o jeito que uma família trata um ao outro. Você percebe essa família unida, a preocupação que um tem com o outro. E a mesma coisa na igreja, quando visitantes chegam aqui, eles já percebem, opa, essas pessoas aqui são unidas, eles têm o mesmo jeito, abraçam a todos, conversam com todos. Só quando realmente não dá, mas é porque a igreja é pequena. Ok, pode ser que também que a gente consiga fazer isso porque é pequeno, mas se crescer, a gente tem que tentar manter isso. Tem que tentar manter isso, porque as pessoas de fora vão ver e vão falar, nossa, realmente eles são desse jeito. Então percebe, igreja, a lealdade ela é muito importante em todo lugar. Em todo lugar. No casamento, um casal, como eu falei aqui, precisa ter essa questão para que as pessoas vejam, percebam como eles são. E na igreja aqui também é a mesma coisa. As pessoas percebem, irmãos. Eu estou na igreja desde 4 anos de idade. E quantas igrejas eu frequentei, irmãos, assim, para visitar. Eu sempre fui da mesma igreja, mesmo pastor, desde pequeno. Mas eu já visitei outras igrejas. E você percebe o ambiente, quando as pessoas têm a mesma linguagem, ou não. O terceiro ponto, irmãos, da lealdade, é que ela gera uma igreja forte e bem-sucedida. Quando a igreja está com pessoas leais na base, a igreja começa a ser bem-sucedida. E eu não estou falando de dinheiro, irmãos. Não estou falando de coisas materiais apenas. Também mas eu não estou falando apenas disso. Eu estou falando de ser bem-sucedido no Senhor. Eles pensam a mesma coisa, eles são bem-sucedidos de forma espiritual. Eles falam a mesma língua de forma espiritual. Eles conversam uns com os outros da mesma forma. Quem é da nossa igreja lá no Brasil, desde pequeno, sabe como é. Quem conhece o nosso pastor presidente, o pastor Davi, geralmente vai ter o mesmo jeito dele. Pode falar diferente, às vezes fala mais caipira, ou não fala tanto caipira, ou fala errado, não é isso. Mas é o mesmo jeito de pensar, é o mesmo jeito de agir, por causa da lealdade. Uma vez, ele falou para mim, para o Júlio, tem pessoas aqui nessa igreja que pregam muito melhor do que eu. Mas pregam muito melhor. Ele falou, mas tem uma coisa que essa igreja fez por mim. Eles me escolheram como pastor. Eles decidiram. E quando eu prego, eles me ouvem. É lealdade. É lealdade. Isso é lealdade, você decidir. Provérbios 25:19, irmãos, diz: como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal no tempo da angústia. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Que se você um dia estiver no dia da angústia, você não pode confiar numa pessoa desleal, porque ela vai se aproveitar da sua situação. E você já tentou alguma vez, irmãos, andar com o seu pé quebrado? Quem já quebrou perna alguma vez, hein? É difícil caminhar, não é? É difícil porque você fica com medo. Um outro deslize ali, escorregou, você vai cair e vai piorar talvez a situação. Teve uma vez que eu torci meu pé, com esse peso que eu tenho enfim, o meu tornozelo, irmãos, ficou terrivelmente grande. E eu lembro que eu fui no hospital, acho que eles colocaram na faixa, fizeram a faixa, tudo lá. Só que a Jéssica até sorriu de mim, porque eu caí dentro do hospital. Acho que você lembra disso, olha lá, viu?
Porque a gente não confia no terreno, né, no chão ali. Então eu fui meio assim, acabei escorregando. E quase que piorou a situação. Graças a Deus que não aconteceu nada demais. Mas o pé desconjuntado é isso. É a pessoa desleal. Não dá para confiar. Quando a gente está com o pé desconjuntado, a gente não consegue confiar 100% no caminho que a gente está trilhando. É a mesma coisa que a Bíblia fala sobre o desleal. Não dá para confiar. Então, irmãos, andar com deslealdade é andar sem segurança. Andar então com pessoas desleais é andar com uma pessoa que você não pode confiar. É andar sempre sem convicção de vida. Não dá. A lealdade, irmãos, ela gera firmeza. A lealdade gera segurança. O cristão, mais do que todas as pessoas do mundo, os cristãos precisavam ter essa autoridade de quando ele falar, a sua palavra realmente vai valer para todos. Se eu falei que eu vou emprestar o dinheiro lá, eu vou emprestar. Se eu falei que eu vou ajudar, eu vou ajudar. É isso, é lealdade. Lealdade. Então, meus irmãos, seja leal com a sua esposa. Não é só para vocês também, tá, homens, que estão pegando seu pé aí, tá? Mulheres, sejam leais com seus esposos, com seu marido. Esposa é feio falar, né? Esposa é mais correto. Olha, eu não sabia disso, mas eu fui ver. O certo é falar marido, tá? Então, mulheres, sejam leais com seus maridos, com seu marido, com o patrão, com o chefe, com o amigo. A Bíblia fala sobre isso, né? Muitos se acham leais, mas amigo fiel, quem vai achar? A Bíblia tem uma vertente de ensino para nós, irmãos. Se a gente levar isso para a vida, pode ser que você não seja a pessoa mais rica do mundo e poderosa e influente, mas você vai ser a pessoa que vai viver a vida mais plena deste mundo, aquilo que Deus queria para você. Amigo fiel. Seja leal então com o seu pastor, por favor. Errar, a gente vai errar, mas vocês também vão errar. Mas lealdade, irmãos. Eu estava lembrando quando estava escrevendo isso, até a Gé contou esses dias, acho que foi ontem. Um dia lá na igreja no Brasil, tinha um vaso enorme de planta lá, vários vasos, né, pesados, acho que o Renato lembra que tinha no corredor da igreja. E o filho de um de nossos amigos, calminho que era, foi, puxou. Era um vaso pesado, acho que tinha uns 30 quilos aquilo lá, uns 30 quilos. Caiu tudo, quebrou. A pessoa geralmente, o pai da criança, se fosse desleal, não ia falar nada para ninguém, ou ia sumir dali, ó, tô nem aí, não vou contar para o pastor que foi meu filho. Mas a pessoa que é leal, por mais que tenha que pagar ou não o conserto depois, ela vem e fala. O Júlio foi, eu falei o nome. O Júlio é de boa. Ele foi e contou, pastor, meu filho fez isso, derrubou. Eu falei, tá bom, filho. A gente vai arrumar lá tudo, não precisa pagar nada. Mas que bom que você veio me contar que você fez isso. Percebe como o pastor vai pegando confiança na pessoa que é leal? Porque a Bíblia fala que se no pouco a gente é fiel, no muito ele vai colocar. Uma coisa simples, que às vezes acontece e ninguém dá valor. Mas pastores, irmãos, eles têm, olha, realmente eles são treinados para isso. Nas poucas coisas, eles só vão observando. E vai deixando acontecer. E a lealdade é isso. Fala. Eu ia contar outra coisa que eu fiz lá na igreja uma vez, mas que não vai dar tempo, é um pouquinho, depois eu conto para cada um aí, tá? Você quer que eu conte? Teve uma festa, irmãos, caipira uma vez na igreja lá, e a gente ficou, eu e o Júlio, de novo, né? A gente ia atender as pessoas e receber o dinheiro, que as pessoas iam comprar lá, espeto de carne, pastel, enfim. E tinha uma mesa que deram pra gente, essa aqui é a mesa que vocês vão usar. É para decorar ela, colocar as coisas bonitas. Aí a gente foi, pegou uns panos e grampeador a ar, a base de ar. A gente começou a grampear tudo. Ok, pra gente era uma mesa simples. Era uma mesa normal, sei lá, que deram, acharam em qualquer lugar aí. Ok, meteu muito grampo lá. E aqueles grampos grandes, irmãos, não é grampinho pequeno. Passou o tempo, teve reunião de liderança na igreja. Aí nosso pastor falou, irmãos, a primeira pauta, eu queria saber assim, tinha uma mesa de Rocan, material Rocan aqui na igreja, não sei o que era da pastora Rose.
E ela usava lá para decorar a sala que ela tem. E eu não sei quem foi os abençoados que meteram muito grampo nela. E agora está tudo partido, né? Cheio de buraco. Como é que a gente vai usar a mesa agora? Aí eu só olhei para o Júlio assim. Foi nós. Ele queria saber. Daí no final da reunião a gente foi lá e falou que a gente era jovem, irmãos. A gente não sabia que aquela mesa era importantíssima para a igreja. Só que a gente foi e falou. A gente não escondeu o nosso pecado. A gente foi lá e falou, foi nós. Oh, meu Deus do céu. Lealdade, irmãos. Não importa se vai levar xingo ou se vai ter que pagar, mas é lealdade. Isso é muito importante. Quanto mais leal você for, mais as pessoas vão ter firmeza em você, até nos seus erros. Leve isso para a vida. Errei, fiz coisa errada, cheguei atrasado no trabalho porque dormi até mais tarde. Não minta. Patrão, cheguei atrasado porque eu fiquei dormindo. Mas não pode ser sempre, senão ele vai te mandar embora. Mas uma vez acontecer, não minta. Estava um trânsito lá. Que trânsito? Acabei de passar ali, tinha nada. Mas a lealdade, irmãos. Eu errei, velho. Acordei, dormi muito tarde. Ele vai confiar mais em você. Tenha certeza. Só não pode fazer sempre. Quarto ponto, a lealdade é importante para entrarmos em projetos grandes e desafiadores. Como é que um casal vai projetar o seu futuro, irmãos? Algo grande para eles. Conquistar coisas, um bem material maior, um imóvel. Estamos morando numa casa que eu gosto dela, mas a gente quer comprar uma casa maior. Como é que vai investir em algo maior se não existe lealdade entre eles? Tem que haver lealdade. É até o fim. Eu e a Gé estamos com 2 financiamentos no Brasil. É até o fim da vida, é até Jesus voltar. Mas quantos casais fazem isso, entram em dívidas, fazem financiamentos e não existe lealdade, depois infelizmente se separam e a dívida fica toda lá. E é aquela briga, né? Quem é que vai ficar com o imóvel? Enfim, olha só o que acontece, tudo porque não houve lealdade. A base do relacionamento ali seria a lealdade. Eu vou estar com você até o final. Um dia eu entrei na igreja, eu falei na frente de Deus e das pessoas, até que a morte nos separe. E na igreja, irmãos, vocês creem que nós podemos crescer ainda mais? Vocês creem que a gente pode sair de 30 cadeiras aqui para 60, 70, 100 cadeiras? Agora, como é que eu vou dar esse pulo? Se às vezes tiver pessoas que não acreditam nisso, que querem que a nossa igreja não cresça. Eu não consigo, eu não posso fazer isso. Seja prudente. Outro ensinamento que a Bíblia nos dá. Prudente como a serpente. Nós temos fé, só que eu não posso decidir pelas pessoas. Então, irmãos, a lealdade faz isso, a gente entrar em projetos grandes, maiores para nós. É uma bênção esse lugar, esse salão aqui, esse espaço. Mas eu sei que Deus tem coisas maiores para nós. Mas a gente precisa estar junto. E para estar junto precisamos então de pessoas leais. Eu vou estar junto. Não interessa nem que a Elevation Worship, a igreja deles, venha abrir uma igreja aqui no Algarve. Não vou para lá, eu vou estar com vocês. Nem que a maior igreja do mundo venha abrir uma igreja aqui na Nacional. Não vou, porque eu sou leal ao que eu falo. Eu sou leal àquilo que um dia eu falei. Irmãos, quantas igrejas maiores abriram perto de nós lá no Brasil? Igrejas super conhecidas. Igrejas que em 2 anos tinha mais de 6, 7 mil pessoas. Porque eram muito conhecidas. Mas a gente um dia falou, não, a gente é leal ao nosso pastor. A gente é leal. Lealdade, irmãos. Não interessa o que vai acontecer. Se vai cair um anjo, vai vir um anjo todo domingo pregar lá nessa igreja, não interessa. Nós somos leais. Nós somos leais. A lealdade, irmãos, então faz a gente seguir em frente. A lealdade faz qualquer empreendimento ir para frente, seguir em frente. Sem lealdade a gente não consegue caminhar. Não podemos conquistar muita coisa, pouquinhas daí, se não tiver lealdade. Quinto ponto, irmãos. A lealdade, ela gera um ministério duradouro. A lealdade vai gerar na sua vida um ministério duradouro. Talvez, eu não sei se todos entendem esse linguajar que eu falo, mas quando você se converte ao Senhor, você aceita Ele como Senhor e Salvador,
quando você aceita Ele, Jesus Cristo. Depois o tempo vai passando, você está no primeiro amor, você quer realmente trabalhar para o Senhor. E depois Deus vai te chamar para algo. Geralmente quando Ele salva a sua vida, Ele já vai dar o propósito para você. Às vezes pode ser um pouquinho depois, mas Ele vai dar um propósito para a sua vida. Um objetivo, uma missão. E é nessa parte aqui que vai ser decisivo para você. Se você é uma pessoa realmente leal, então é no início da conversão, é que o Senhor vai estar ali falando, olha, você vai passar por alguns testes na sua vida. A Dani deu aula esses dias aqui, foi Jesus Cristo, logo depois que se batizou, Ele já foi levado para o deserto, irmãos. Logo depois que Ele se batizou, 40 dias no deserto, lá sendo tentado pelo diabo. Então quando nós nos convertemos, muitas vezes vai acontecer isso, os testes. Mas daí é o teste crucial para a sua vida. É o teste que Deus vai falar, agora a gente vai ver. Se você é uma pessoa leal, você vai ter um ministério então duradouro. Duradouro. Porque não é eu que vou testar vocês, irmãos, é o Senhor. É o Senhor que testa. Então uma igreja, uma empresa, uma família, um empreendimento, só caminham de forma duradoura quando há lealdade. Quando existe a lealdade. E você vai passar por testes, irmãos. Não ache que você não vai passar. Você vai passar. E vai ser doído muitas vezes. Doloroso. Deus vai muitas vezes esmiuçar a sua vida. Se você quer ter um ministério pastoral, tenha certeza que você vai ser o mais esmiuçado de todos. Vai colocar você dentro de algo assim e vai amassar você, para ver se você está pronto. Depende do grau do ministério que você quer. Por isso que a Bíblia também fala, não quero muitos de vocês serem apóstolos aí, pastores. Não quero, porque olha, é mais choro, irmãos. Agora, dependendo do nível que você quer de ministério, Deus vai te testar do mesmo jeito. Ele vai permitir coisas na sua vida, traições de amigos. Pessoas que falaram que ia estar com você não vão estar mais. Você vai ser destratado muitas vezes, esquecido. Já falei isso várias vezes aqui. Mas é o teste da lealdade. Até onde você vai? O teste da lealdade, então, ela passa por essa questão de estar junto ou não. Se as pessoas estão juntas ou não. Certa vez, irmãos, quando a gente deixa uma pessoa sozinha, tudo se acaba. Marido, se você abandonar sua esposa, o casamento acabou. Esposa, se você abandonar o seu marido, o casamento acabou. Pais, quando abandonam filhos, acabou aquela primeira conexão, aquele primeiro relacionamento de amor. Acabou. Vai ter, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, a lealdade, ela faz isso, a gente está junto, conectado. Certa vez, irmãos, em 2 Samuel capítulo 11, conta uma história de Davi e de Urias. Davi era o rei de Israel. Davi era o rei que comandava batalhas, que ia para as batalhas, ele ia para as guerras, Davi. Só que em 2 Samuel 11 aconteceu algo interessante. Urias era o principal comandante dos exércitos de Israel. Ele era subordinado a Davi. Só que em 2 Samuel 11 nos diz que Davi não foi para essa guerra. E era tempo dos reis irem para as guerras. E ele não foi, ficou em casa. Você conhece a história. Ele ficou ali e viu a Batseba se banhando, enfim, depois cometeu pecado com ela. E depois disso tudo que aconteceu, e essa mulher Batseba, chamada, olha o nome bonito, né? Batseba, ela era esposa de Urias, o principal comandante do exército de Israel. E olha só como a deslealdade é terrível, irmãos. Davi, com medo de ter que Urias saber dessa história, Davi ficou com medo. Um dos meus melhores amigos, o capitão do meu exército, vai saber que eu me deitei com a mulher dele. Ele não pode saber disso. E olha como a deslealdade acontece. Então ele manda um mensageiro lá com uma carta. Vai lá, coloca Urias na frente da batalha. E quando o outro exército chegar para guerrear contra vocês, estava escrito na carta de Davi: deixem ele sozinho. Deixem ele sozinho para morrer. Isso é uma questão de lealdade ou deslealdade? Do próprio líder de Israel.
Então, irmãos, aprendam esse princípio. Se você quer matar alguém espiritualmente, deixe ela sozinha. Se você quer se comportar como uma pessoa desleal, melhor dizendo. Mas a Bíblia não fala para a gente fazer isso. Quando você é leal, você vai até o fim. Agora, se você realmente, não, eu quero que a pessoa morra, eu quero que a igreja feche, eu quero que isso aqui, eu estou nem aí com isso. É só deixar sozinho. É só deixar sozinho. Isso acontece. E agora, eu vou falar algo bem rapidamente aqui, irmãos, sobre os estágios da deslealdade. Eu já falei isso com a liderança uma vez. Quando é que uma pessoa então começa a se tornar desleal? Porque ninguém se torna desleal do dia para a noite, irmãos. Não é de uma hora para outra que a pessoa se torna desleal. É um processo, é um caminho que ela vai seguindo. E eu vou falar isso para vocês, irmãos, com todo o meu coração, para que você combata dentro do seu coração isso. Combata isso. Eu não estou falando só em relação à igreja, em tudo na sua vida, combata esses estágios. O primeiro estágio, irmãos, é o estágio da independência. É o espírito independente. Porque quando nós começamos num empreendimento, num projeto, numa igreja, a gente começa obedecendo instruções, o que é falado para fazer, o que não é para fazer. Você sabe como funcionam as coisas. Na empresa é assim, quando você entra o primeiro dia, você, fica 200 horas trabalhando lá. Só que com o passar do tempo, o espírito independente, ele começa a fazer coisas do jeito dele. E aí que começam os problemas, porque o espírito independente, a pessoa que começa a ter esse estágio da deslealdade, ela pensa assim, foi falado que era para fazer assim, não vou não, tô nem aí. A pessoa, tô nem aí com ela. E na igreja isso acontece muitas vezes. Eu não estou falando aqui, tá, irmãos? Isso também é para nos proteger do futuro, para que você já entenda como nós pensamos. Então a pessoa recebia instruções e amava aquilo. Olha que bênção. Não, mas agora não. Agora eu já tenho um espírito independente. Vou fazer do meu jeito. O pastor marcou uma reunião. É nesse dia? Não vou. Não vou. Mas por quê? Não, porque eu não vou. Olha, o pastor marcou algo na igreja. Puxa, nesse dia eu tinha que ficar assistindo o Real Madrid. Nesse dia eu tinha que levar minha avó no judo. E começa a dar desculpas. Então o espírito independente começa sempre assim. Mas ela não era assim. Antes ela recebia com amor as instruções, porque ela sabia o que era importante para a vida dela. Mas agora, como ela já foi abençoada, como agora as pessoas já choraram com ela, como agora os líderes já abraçaram ela, trouxeram ela para perto, passou o tempo, já estou curado agora. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Agora eu sei mais do que o pastor. Agora eu sei mais. Então, estou nem aí. Vou fazer o que eu quiser. E como eu sempre falo aqui, pastor muitas vezes não é pastor, ele tem que ser enfermeiro e médico. Tá bom, se quer ter alta sozinho, pode ir, não há problema. Então o espírito independente, ele vai mudando. Quem tem filho adolescente sabe como é, ou já teve. Quando é criança, eles amam os pais, estar perto dos pais, obedecem às instruções dos pais. Filho, não faça isso. Tá bom, mamãe e papai. Mas quando vão se tornando adolescentes, eles acham que sabem mais do que você. Nunca pagaram uma conta de água, nunca pagaram uma conta de energia, nunca pagaram um boleto de faculdade, nunca saíram para trabalhar, ficar horas ouvindo xingo de patrão, muitas vezes de pessoas, humilhando você, falando que você é um inútil, um empregado inútil, e você aguenta tudo aquilo para pagar o boleto de uma coisa que você comprou para o seu filho. Mas daí ele cresce, e ele acha que ele já sabe de tudo, e não sabe quanto é suado a humilhação. Ele não sabe o quanto é suado chorar, fim de semana, pensando se vai ter dinheiro na outra semana para comer. Mas o adolescente muitas vezes se comporta assim, com o espírito independente, porque ele não sabe por onde caminhar. E nessa hora que eles dão uns trabalhinhos na igreja para os líderes de jovens, eles vão lá e falam tudo. Aí os líderes falam, seu pai está certo, a sua mãe está certa. Teve um dia que um rapaz aqui, um moço veio falar comigo, começou a falar do pai dele. Falou. Eu falei no final da conversa, mas o seu pai está certo. Ele olhou para mim assim. Eu falei,
bom, eu tenho 35 anos, eu tenho 2 filhos pequenos. Você segue o caminho que você quiser, você é livre. Só que eu falei, seu pai está certo. Então, irmão, se você acha, é um conselho para vocês, se vocês acham que na sua vida, em qualquer lugar que você esteja a viver, conviver, você acha que você está nesse estágio, que é o primeiro, que é o estágio da independência, é nesse estágio que você pode mudar. É nesse estágio que você pode falar, Deus, me perdoa, errei, que todos nós erramos, todos nós podemos cair nesse estágio, irmãos. Todos nós podemos, inclusive eu, em relação aos meus pastores no Brasil, em relação à minha liderança no Brasil. Todos nós. Então é nesse estágio que a gente fala, Deus, me perdoa, errei. Devia ter feito do jeito que foi falado. Lealdade, lealdade. Entre parênteses, irmãos, como é o nome daquela série que tem de advogados? Do Harvey? Uma série muito boa para vocês assistirem e aprenderem sobre lealdade. É o Suits. É uma série sobre advogados. Vocês vão entender. Assistam. Vocês vão entender o que é lealdade. Eu não sei se vocês já assistiram, mas assistam. Lealdade é importantíssima. Não interessa se o advogado menor ali, o seu advogado maior deu uma instrução e o advogado quer fazer do jeito dele e vai dar errado. Não interessa. Faça do outro jeito. É mais, você vai ver, irmão. Assista. É bênção para a sua vida. O segundo estágio da ofensa, o segundo estágio é o estágio da ofensa, irmãos. Então a pessoa primeiro ela ficou o quê? Com o espírito independente. E é nesse momento que ela precisa ser curada, se ela quiser. Mas se ela não foi curada, ela não quis, ela passa para o segundo, que é o estágio da ofensa. Aí tudo ofende ela. Tudo que é falado ofende ela. Ai, na igreja viraram a cara para mim. O pessoal do trabalho não fala mais comigo agora. Nossa, olha o jeito que a pessoa falou comigo agora. Tudo vai ofender ela, tudo. Todas as pregações de uma igreja vão ser para ela. Tudo que um pastor, uma pastora, um líder fala vai ser para ela. Porque ela começa a se sentir ofendida com tudo. A Bíblia conta a história de Absalão, irmãos. Absalão era filho também de Davi. Olha que família para a gente aprender. Ao que fazer e que não fazer também. Absalão também era filho de Davi. E ele ficou irritado, nervoso quando a sua irmã foi violentada pelo seu outro meio-irmão. Foi violentada. Ela foi violentada. E qual era a expectativa de Davi? Que meu pai Davi bata nesse cara, faça alguma coisa contra esse cara que violentou a minha irmã. Só que Davi não fez. Davi foi omisso. Não corrigiu Aminon, que fez isso. Então Absalão, o outro irmão, ele ficou irritado. Então ele começou a ficar ofendido com aquilo. Meu pai não tomou as rédeas. Meu pai não fez o que devia ser feito. Então ele começou a sentir e passar pelo estágio da ofensa. Irmãos, ficar ofendido não é direito nosso. Não é seu direito. Eu tenho o direito de ficar ofendido. E Jesus? Ele também tinha? O que vocês acham? Jesus tinha direito de ficar ofendido? O espírito da ofensa sempre abre porta para o espírito da traição. Quando a pessoa já está nesse segundo estágio, então ela está rápida e iminente, vai acontecer uma traição. Ela vai trair alguém. Você pode observar nos relacionamentos, namorados, casados, quando está no segundo estágio, ela vai trair alguém. Ela vai trair, porque ela já está no estágio da ofensa. Tudo que acontece com ela vai ser essa questão de ofensa. Quantas pessoas então abandonaram amigos, relacionamentos por causa da ofensa? Por causa da ofensa, por causa de se sentirem ofendidos. Então nós falamos de 2 estágios, agora é o terceiro, eu vou acelerar aqui, irmãos. O estágio da passividade. Depois então, o terceiro estágio é o da passividade. O que é isso? Ela não se importa com mais nada. Esse estágio, quando tudo que fala para ela fala, tá bom, pode fazer desse jeito. Aquela pessoa que antes era ativa, geralmente no ministério, eu vi muito isso, irmãos, desde pequeno. A pessoa era tão ativa na igreja desde sempre, fazia muitas coisas. Quando ela chega nesse estágio de passividade, tá bom, pode fazer, não estou nem aí. Faz do jeito que você quiser. Marcou tal horário? Tá bom, ok. Ela já não vem mais alegre para o ministério. Você olha no rosto da pessoa e fala, tá triste demais. Ela ficou passiva. Pouco importa. E normalmente então, depois delas se sentirem ofendidas, elas vão se tornar passivas e distantes. Cada vez mais a pessoa vai se distanciando das pessoas. Primeiro, é sempre os pastores que pagam.
Primeiro os pastores, depois os líderes, depois eles se distanciam do resto da igreja. E depois lá fora falam mal de todo mundo. Esse é o estágio. O estágio sempre é esse. Uma pessoa passiva certamente vive como ofendido. Pessoas passivas, só os outros erram, menos ela. As pessoas passivas, então, elas acreditam que só os outros têm problemas, menos ela. Quem é que nunca errou, irmãos? Eu já errei várias vezes, vocês já erraram. Quem é que nunca errou? Todas as pessoas erram, marido, esposa, filho, patrão erra. Mas a pessoa passiva acredita que só ela nunca erra. Você precisa combater dentro de você esse espírito passivo. Eu vou me importar, porque a palavra do Senhor vive em mim. Vive em mim! O quarto ponto, irmãos, é o estágio da crítica. Depois disso ela começa a criticar tudo. Eu lembro de uma vez, eu passei por isso, irmãos, com pessoas muito próximas a mim. Eu lembro que essa pessoa sempre se dava de tudo, se doava pelas coisas de Deus, pela família. Quando ela chegou no quarto estágio, que é o da crítica, ninguém mais prestava. Ninguém. Daí um dia ela chegou a falar de pessoas que estavam cantando no altar. Dentro da igreja, ela falou assim, lá não tem ninguém que presta lá. Falou desse jeito. E eu falei para ela, é sério que você está falando isso? Ninguém presta? Só você? Esse estágio é terrível, irmãos. Terrível. Absalão começou a criticar Davi, por Davi não ter corrigido o outro irmão dele que tinha violentado a irmã. Começou a criticar. O que essas pessoas não percebem é que tudo depende da perspectiva pela qual nós olhamos as coisas. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Uma coisa que eu tenho aprendido: você só vai respeitar aquilo que você considera autoridade na sua vida. Se chegar um GNR aqui na porta e pedir para a gente sair daqui, a gente sai daqui ou não? Vocês precisam sair desse prédio agora. A gente fica ou sai? Por quê? Vocês enxergam ele o quê? Como autoridade. Na sua empresa, se o seu chefe chegar e falar, você pode trocar de setor para lá agora? Você vai, é autoridade. Se chegar aqui, qualquer outra autoridade, irmãos. Porque é a forma que você enxerga. E isso realmente nós aprendemos na vida pastoral. As pessoas que mais nos respeitam, as pessoas que mais estão conosco, são aquelas que enxergam eu e a Jéssica como pastores das suas vidas. Você tenha certeza disso, irmãos. Porque quando você não enxerga, não adianta. Você pode fazer o que for, você pode colocar 500 mil euros na conta da pessoa, ela não vai ouvir você. Ela não vai te respeitar como pastor, não vai. Porque ela não vê. Mateus 10:41 diz, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Isso aqui, irmãos, é quando você recebe a pessoa pela autoridade que ela representa. Você já viu que tem igrejas maravilhosas, com pastores maravilhosos, e tem pessoas que saem de lá porque não gostam do pastor, porque não enxergaram ele como pastor. Agora, quando você decide, ser você que decide, eu enxergo o Enzo e a Jéssica como os meus pastores, eles querem o meu bem. Aí as coisas começam a mudar, a sua vida começa a prosperar, porque você está seguindo não o que eu estou falando, é o que a Bíblia diz. E eu fiz prova disso, irmãos, quando eu também tive umas fases assim. E quando o Espírito Santo abriu a minha mente, eu falei, que burro! Perdi 10 anos da minha vida sendo burro. Eu falei, eu preciso ser uma pessoa leal. E enxergar quem tem que ser enxergado com autoridade sobre a minha vida, eu vou dar esse respeito a ela. Queridos, é experiência própria. As coisas vão fluir na sua vida, em tudo. E eu não estou falando só aqui. Eu já trabalhei em lugares, irmãos, no mundo secular, que as pessoas faziam coisas terríveis com os outros funcionários. Mas eu tinha contrato lá, eu tinha que trabalhar para eles. Eu tinha que me submeter à autoridade deles. E se eu quisesse corrigir eles, isso é um exemplo, é um outro princípio. Vai e fale para eles direto, amém, irmãos? Não fale nas costas, fale no olho deles. E eu trabalhava para essas pessoas, irmãos, e eu era leal a eles.
pediam para fazer coisas que eu falava, eu sei o motivo que vocês estão pedindo para eu formatar um computador aqui, resetar ele, eu sei o motivo, eu sei, mas eu era leal. Se mandou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu só não vou fazer aquilo que é para desobedecer a Bíblia. Amém, queridos? Aí não. Se alguém te mandar você desobedecer a Bíblia, em qualquer parte dela, aí você não precisa se submeter. Mas coisas simples, básicas, é submeter, irmãos. Absalão, o outro filho de Davi, então não via mais Davi como seu pai. Conseguem perceber isso? O grande rei de Israel, Davi, comandava batalhas, guerreava, matava gente, matou o urso, matou o leão, matou tudo. Agora o filho dele, que não sabe nada da vida, quase, não vê ele como rei mais. Não o vê mais como o rei de Israel. Tudo depende da perspectiva que vocês nos olham. Depende de como vocês nos enxergam. Depende de vocês. O Espírito Santo vai abençoar vocês da forma, da perspectiva que vocês nos enxergam. O quinto estágio, o estágio da dissimulação. Uma pessoa dissimulada se torna política. Absalão fez isso. A Bíblia diz que ele se assentava na praça da cidade lá em Israel, e ele que começava então a conversar com as pessoas, ao invés de encaminhar para Davi os problemas que estavam acontecendo, conflitos de guerra lá, ou qualquer tipo de problema. Absalão fazia isso. Agora ele começou a ser dissimulado. Era ele quem fazia. Eu lembro que uma vez, numa sala de igreja, um rapaz veio falar para mim que criticava o pastor dessa igreja porque ele liderava mal o grupo de louvor daquela igreja. Não, nessa igreja, esse pastor está fazendo errado. Ele tem que fazer de tal jeito. Eu falei, é o seu jeito de pensar? Ele falou, sim. Eu falei, você já falou para ele? Não. Eu falei, então eu não quero ouvir mais. Se você acha que é errado, você fala para ele. Porque é muito fácil estar sentado. É isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado, está errado, está errado, está errado. Mas quando você tem a cadeira da decisão, quando você se senta naquela cadeira que você tem que assinar, aí é difícil. Então, irmãos, essa mensagem de hoje é uma mensagem de sabedoria para nós. Sabedoria. E não é só na igreja. Leve isso para a vida de vocês. As frases, então, dessas pessoas dissimuladas todo mundo está dizendo. É assim ou não é que acontece na empresa? Rádio peão na indústria, no chão de fábrica. O pessoal está dizendo isso de você, líder. Que pessoal? O pessoal aí. É ela mesmo. É ela e mais um. Mas não é toda a gente. Ou eles falam assim, eu ouvi. Passei ali, eu ouvi, hein? Queridos, esse espírito é que torna essas pessoas cegas para o caminho de destruição que estão seguindo. Esse caminho leva à morte espiritual, irmãos. Absalão, infelizmente, aqui ele foi morto, aconteceu a sua morte fisicamente. Mas hoje em dia, acontece a morte espiritualmente. E Hebreus fala que é impossível aqueles que realmente um dia receberam Jesus, se tornaram realmente participantes da glória do Senhor, uma vez que eles caem. É difícil essas pessoas retornarem, porque maldição, isso aqui é uma maldição. Ser desleal é uma maldição. É uma maldição. Depois tem o estágio da rebelião, e daí realmente a pessoa demonstra toda a sua deslealdade, que é o estágio da rebelião. E a Bíblia nos diz que rebelião é pior do que o pecado de... Quem sabe? A Bíblia fala que o pecado da rebelião é pior do que a feitiçaria. Então, irmãos, eu sei que tem irmãos que vieram de outras denominações aqui, inclusive outras igrejas também tem outros irmãos, mas quando as pessoas querem, eu sempre dou esse conselho para as pessoas que querem sair de suas igrejas, vai lá, fala com o seu pastor, ame ele, os seus pastores, mas falem para eles os motivos na tranquilidade. Aqui já chegaram pessoas falando mal de outros pastores, eu falei, então você não vai ficar aqui. Não vou nem confiar em você. Chegou aqui falando palavras estranhas, não vai ficar, o coração não está aqui, o coração está lá ainda. Vai lá se resolver.
Vai lá, fala, pastor, meu perdão, tá? Eu errei, mas agora eu já saí. Então, mas pede perdão. É o maior conselho que eu dou para as pessoas. Saem na boa, tranquilos. E como o nosso pastor diz no Brasil, ou senão você monta a sua própria igreja. Ou senão você monta a sua própria igreja. Então, o estágio da rebelião é terrível, irmãos. E ela então decide mostrar todo o seu poder contra tudo e contra todos. Eu lembro no Brasil, quando uma vez teve reunião de liderança e algumas pessoas que viviam com a gente. O pastor pedia para fazer, levantar a mão, dá um abraço no seu irmão. Como é triste o fim dessas pessoas. Hoje participa de cada coisa que você fala, meu, onde ela estava alguns anos atrás. E olha o que o diabo fez conseguir por causa de uma decisão de vida errada. Deslealdade. E o sétimo e último estágio. Desculpa, irmãos, o estudo é longo, mas é princípio para a vida. O estágio da morte espiritual é o fim de tudo. Deus não tolera rebelião de nenhum tipo, irmãos. De nenhum tipo. Eu sei que tem igrejas que acontece muito isso, de briga, e querem levar o nome das pessoas para lá. Irmãos, é a pior coisa do mundo fazer isso. Porque as pessoas acham que uma igreja abençoada é a quantidade de pessoas. Mas Jesus, no início do ministério, com 3 anos, só teve 12. A pior coisa é achar que quantidade é condição sine qua non de bênção. Eu vou levar todo mundo, quero ser rebelde. É a pior coisa que tem. Nós vamos, os pastores, esses pastores que fazem isso, eles vão dar conta no tribunal do Senhor, pelo que eles fizeram. O resultado, então, irmãos, de tudo isso é a morte espiritual. E como é terrível quando isso acontece. E para finalizar, eu vou contar a história só de um pastor. Quer dizer, enfim, não sei se é pastor hoje mais. Anos e anos ele viveu denegrindo a imagem de pastores e líderes lá no Brasil. Difamava todos. Pastores que caíam em adultério, ele ia na internet, fazia vídeos para milhões de pessoas e difamava. Ele abriu um ministério, os desigrejados. Pessoas caíam, líderes caíam em adultério, faziam coisas erradas. Ele ia na internet e difamava todos eles. Irmãos, eu não sou contra corrigir, tem que corrigir. Tem que corrigir pessoas que caem em adultério, pastores, principalmente líderes, tem que corrigir. Pessoalmente. Se um dia acontecer isso comigo, tenha certeza que o meu pastor viria aqui em Portugal para falar comigo. Mas ele não ia para a internet. É o princípio bíblico. Então essa pessoa fazia isso. Anos e anos fazendo isso. Sabe o que aconteceu esse ano? Você sabe o que aconteceu esse ano com ele? Ele caiu em adultério. E agora ele é quem precisa da misericórdia da igreja. Agora é ele quem precisa da misericórdia do Senhor. E eu sempre aprendi uma coisa, irmãos. Eu tenho aprendido. Um pastor, senhor, que esses dias eu estava assistindo uma pregação dele, um senhorzinho simples. E eu gosto de assistir tantos esses pregadores, irmãos. Pastorzinho de 60 anos de idade, 70. E ele falava sobre isso, ele falava, olha, torneira que é muito apertada tem goteira. Torneira que é muito... Eu não esqueço mais essa frase. Pastor que joga fardo para a igreja, vocês têm que usar roupa tal, hein? Senão vocês vão para o inferno, hein? Se vocês jogarem um futebolzinho, vocês vão tudo para o inferno. Torneira apertada demais. Se usar determinada roupa, olha, torneira muito apertada, tem goteira. No seu casamento, então, irmão, seja uma pessoa leal. No seu trabalho, na tua vida, aqui na igreja. Lealdade. Vamos levantar, irmãos? A gente só vai cantar uma canção e encerrar. Desculpa pelo... A gente passou acho que uns 10, 15 minutos. Mas tem coisas que o Espírito Santo precisa tratar a nós. Isso não acontece aqui nessa igreja, irmãos.
Mas é como eu falei, o Espírito Santo parece que está falando, já ensine para eles esses princípios.